Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Karen. Vamos a uma aula de progressão geométrica, falando de tudo um pouco de progressão geométrica. Então, eu já trouxe aqui um exemplo, alguns exemplos, na verdade, 3 exemplos para nós vermos o que seria progressão geométrica. Então, a gente pode observar nesse primeiro exemplo aqui que o que está acontecendo de um número para o outro é uma multiplicação por 3. A gente precisa identificar qual é o número que eu multiplico um termo para achar o próximo termo. Nesse caso, é o número 3. Então, eu multiplico por 3 o 4 para achar o 12, multiplico por 3 o 12 para achar o 36 e assim indefinidamente. Tá? Então, isso é uma progressão geométrica, é um exemplo. O número que eu estou multiplicando para achar o próximo termo é a razão. Tem uma aula de progressão aritmética que eu falo sobre a característica da razão na progressão aritmética, que no caso é a soma. Eu somo a razão para achar o próximo número. A diferença essencial da progressão aritmética para a geométrica é que na geométrica eu estou multiplicando um número, que é a razão, para achar o próximo termo. Então, a razão nesta PG é o número 3. Ela é representada pela letra Q, tá bom? Então, na PA, a gente chama a razão da letra R mesmo, e na PG a gente chama da letra Q para diferenciar, tá bom? Então, nesta PG eu tenho uma razão igual a 3, eu tenho o primeiro termo valendo 4, então relembrando que a gente chama os termos da progressão de A1, eu posso chamar aqui, no caso, o terceiro termo, verificar, né, que o terceiro termo ali é 36, né? Ou seja, o terceiro termo é 36, então é A3 vale 36. Esse númerozinho pequeno vai sempre indicar a posição do termo na sequência, tá bom? Trouxe outro exemplo também de PG, no caso uma PG diferente, ó, que eu tenho do número 2 para o número 1, que multiplicação acontecendo? Eu vejo que do número 2 para o número 1, é mais fácil eu pensar inicialmente que eu estou dividindo por 2. E do 1 para o 1 meio, eu estou também dividindo por 2. E assim por diante, fazendo divisão por 2. Só que quando eu penso na razão, eu não devo pensar qual é o número que eu divido, mas eu tenho que pensar qual é o número que eu multiplico. Então, nesse caso, a razão é a multiplicação por 1 sobre 2. Se eu consigo identificar que eu estou dividindo por 2, então, na verdade, eu estou multiplicando pelo inverso, que é 1 sobre 2. Então, quando eu faço a multiplicação por 1 sobre 2, eu obtenho os outros termos. Então, isso aqui é uma PG de razão que é igual a 1 sobre 2. É uma PG que tem o primeiro termo A1 igual a 2. É uma PG que tem, por exemplo, o quarto termo A4 igual a 1 quarto. Certo? Estou aqui só mostrando algumas informações sobre essa PG. A PG, ela pode, assim como a PA, ter infinitos termos, por isso que são esses 3 pontinhos que estão indicados aqui, tá certo? E o que mais eu posso dizer sobre essas PGs aqui? Que eu posso notar que essa primeira, os termos estão crescendo. É uma PG crescente. Isso tem a ver com o fato de que a razão é um número positivo, ó, é o número 3. No segundo exemplo, eu posso ver que a minha razão é uma fração, é um número entre 0 e 1. O meio é 0,5, né? Eu posso ver o que está acontecendo com os termos. Tá? Estão decrescendo, nesse caso é uma PG decrescente. O que mais nós podemos ter de PG? Quando a gente olha aqui nesse outro exemplo, ó, do menos 2 para o 10, o que está acontecendo é uma multiplicação por menos 5. Né? E eu posso observar que isso se repete, do 10 para o menos 50 também. Estou multiplicando por menos 5. Então, o que acontece quando a PG ela tem a razão negativa? O que acontece é que os termos não vão ser decrescentes. O que acontece é que os termos vão ficar alternando de sinal, tá vendo? Então, aqui a gente vê que a razão é menos 5, negativo. E o que está acontecendo é que os sinais vão se alternar. Então, essa é uma PG alternada.
esse tipo de variação não acontece na PA, tá? Mas acontece na PG. A PG tem umas características diferentes. Vamos ver então o que seria o termo geral da PG. Quando eu olho para essa PG, eu posso observar que o primeiro termo, o A1, vale 4. Posso observar que a razão é 3. Por quê? É 3. Porque é o número que eu multiplico o primeiro termo para achar o próximo. Multiplico o segundo termo para achar o terceiro. É o número 3, correto? 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. E assim por diante. Né? Então, eu tenho aí uma PG, onde o primeiro termo, o A1 é 4. A razão é 3. O que eu posso ver de padrão de um termo para o outro? Então, o A2, que é 12, é justamente o primeiro termo, 4, vezes a razão 3, certo? Quando eu olho para o terceiro termo, eu tenho que o terceiro termo, 36, é o primeiro termo, 4, vezes a razão, ou seja, vezes o 3 ao quadrado, né, que é 3 vezes 3. Quando eu olho o quarto termo, que é o 108, eu vou ter que é o A1, que vale 4, vezes a razão, que é 3, vezes 3, vezes 3. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo. Então, o que a gente pode observar que está acontecendo? Eu tenho aqui o primeiro termo, A1, multiplicado pela razão, elevado, quando eu olho para o termo geral, aquilo que eu quero construir. Termo geral é o termo de uma posição genérica N. Eu vou ter que é o primeiro termo multiplicado pela razão, quantas vezes? Quando eu olho aqui para o meu expoente, ó, o expoente 2 aparece quando eu estou falando do terceiro termo. O expoente 3 aparece quando eu estou falando do quarto termo. Sempre a posição menos 1. O 4 menos 1, que deu 3. O 3 menos 1, que deu 2. Aqui é N, então eu preciso colocar N menos 1 no expoente. É isso que eu devo fazer. Essa é a fórmula do termo geral. Ela decorre diretamente do padrão que nós encontramos quando a gente observa as progressões, certo? Então, o termo geral da PG é o AN, vai ser igual ao A1, que é o primeiro termo, multiplicado pela razão, elevado a N menos uma vez. N menos 1 é a posição do termo que eu estou querendo encontrar, menos 1, certo? Como que a gente aplica isso? Então, quando nós temos aqui uma PG bonitinha, tem dois exemplos de aplicação. A gente tem uma PG 3, 6, 12, etc. Encontre o seu 24º termo. Isso vai ser muito útil quando eu quero achar justamente um termo bem grande, né? Um termo bem distante do primeiro. Então, eu vejo que essa PG, o primeiro termo é 3. A razão, qual que é? Do 3 para o 6 eu multiplico por 2, do 6 por 12 eu multiplico por 2, então a razão é 2. Quando eu olho para a fórmula do termo geral, vou colocar ela aqui novamente. A N é igual a 1 vezes o Q elevado a N menos 1. O A1 eu já tenho, é 3. A razão eu já tenho, é 2. Eu quero encontrar o 24º termo. Então, o que eu quero é o A24. É o termo na posição 24. É isso que eu quero. Então, o N vale 24. Certo? Então, eu já tenho tudo que eu preciso para substituir na minha fórmula. Tá? N é a posição do termo que eu quero encontrar. Então, o A24, que é o que eu quero encontrar, vai ser igual ao primeiro termo, que é 3, vezes a razão, que é 2, elevado a N menos 1. 24 menos 1, 23. Certo? Aí, como que fica? Quando eu olho aqui, eu não posso esquecer do seguinte. O que eu faço primeiro? 3 vezes 2 elevado a 23, eu devo fazer primeiro a multiplicação. A potência.
Isso é muito importante, tá? Primeiro, a potência. Então, primeiro eu devo fazer 2 elevado a 23 e só depois multiplicar por 3, tá? Prioridade ali nas operações. Então, eu botei aqui 2 elevado a 23, eu deixo o 3 quieto aqui, eu já fiz previamente, dá um número bem grandão, dá 8.388.608, tá? Então, esse é o resultado da potência. Primeiro, a potência. Após isso, eu vou fazer a multiplicação por 3. Não é a mesma coisa que fazer 3 vezes 2, que é 6, e depois elevar a 23, tá? Não dá. Então, 3 multiplicado por esse número aqui, vai ficar 25 milhões, também fiz antes, 165.824, certo? Então, aqui é uma forma da gente achar o 24º termo desta PG. Ao invés de eu sair multiplicando por 2, por 2, por 2, até chegar ao 24º, não, eu apliquei a fórmula, ok? Um outro exemplo que está aqui embaixo seria, uma outra utilidade para a fórmula do termo geral, seria nós pensarmos na seguinte coisa, ó. Dada a PG, cuja razão é menos 2, e o 12º termo é 36, determine o primeiro termo. Eu tenho aqui algumas informações, ó. A razão da PG é menos 2, então Q é igual a menos 2. O 12º termo é 36, então o A12 é 36, certo? Eu estou traduzindo as palavras, o enunciado, em linguagem matemática aqui. Quando ele fala que o 12º termo é 36, A12 é igual a 36. Com isso, eu já tenho o valor do N. N é 12. Ok? E o que ele quer? Determine o primeiro termo. Então, A1 é o que eu quero. Isso é muito importante fazer, organizar os dados do problema direitinho antes de fazer. Quando eu olho para a fórmula do termo geral, da PG, o AN vai ser o A12, que vale 36. A1 é o que eu quero encontrar, vai continuar sendo A1. A razão vale menos 2. Por ser negativa, eu ponho um parêntese. N menos 1 vai ser o 12 menos 1, que é 11. Ok? Quando a gente olha para a expressão, como ela fica, só falta uma coisa, uma informação, que é o A1. Então, tudo bem. Então, eu vou deixar o 36 aqui. A1 deixo aqui também. E eu resolvo a potência, menos 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 dá 2.048. Como a base é negativa, fica menos 2.048. Aqui no canal tem aula sobre potência, você pode tirar suas dúvidas sobre isso. Como que fica então? O A1 está multiplicando o menos 2.048. Então, menos 2.048 vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, vai ficar 36 dividido por menos 2.048, vai com sinal e tudo, igual a A1. Continuando ali. Posso inverter a posição, então fica A1 igual a menos 36 dividido por 2.048, certo? Quando eu olho para isso aqui, o sinal de menos que estava aqui embaixo, ele pode ficar na frente da fração. Eu posso simplificar essa fração, só para terminar o exercício, dividindo por 4. E eu vou ficar com A1 igual a menos 9 sobre 512. Esse vai ser o primeiro termo. Vamos dizer, meu Deus, que primeiro termo mais feio, né? A PG, ela pode causar essas coisas. Números fracionários negativos, números muito grandes, aparecem com bastante frequência. Então, não se assuste porque fica assim mesmo, tá bom? E aqui é uma outra aplicação, então, da fórmula do termo geral, para encontrar o primeiro termo da progressão, dado um outro termo e a razão. A PG também tem uma propriedade, que é algo que nós observamos em todas as PGs, que é o que? Quando temos quaisquer 3 termos em sequência de uma PG, A, B e C, vale a propriedade B ao quadrado igual a vezes C. Esse exemplo numérico está aqui só para a gente observar que isso realmente acontece. Como que fica? Quando eu pego quaisquer 3 termos, está dizendo, né? Então, eu vou pegar esses 3 primeiros. O 5 seria assim, A, B e C, né? 5 ao quadrado, B ao quadrado, é igual a vezes C.
1 vezes 25, tá certo? Ó, 5 ao quadrado é igual a 1 vezes 25. Tá certinho, né? 25, que é 5 ao quadrado, é igual a 25. Se eu pegar outros 3 termos, ó, os 3 últimos que estão aparecendo aqui, tá? O que vai acontecer? 25 ao quadrado é igual a 5 vezes 125, não é? Então, o meu termo do meio seria, o meu B seria 25, o A seria o 5 e o C seria o 125. 25 ao quadrado é 625, 5 vezes 125 também é 625, tá valendo. Então, eu estou trazendo esse exemplo numérico só para nós observarmos que isso de fato acontece nas PGs. Tá? E o que isso vai ser de útil? Quando eu tenho exercícios desse estilo aqui, desse que está aqui abaixo. Considere a PG x-1, x e 4. Determine o valor do quarto termo. Então, eu tenho uma PG em função de x, né, em que eu não tenho todos os termos explícitos, eu tenho os termos com x envolvido. Então, eu posso colocar quem é meu A, quem é meu B e quem é meu C da propriedade. Então, a propriedade diz que B ao quadrado é igual a vezes C. Quem é o B? É o x, então é x ao quadrado. Quem é o A? É o x menos 1. Quem é o C? É o 4. Então, agora é só aplicar, é só fazer a conta, né? Apliquei a propriedade, só fazer a conta e encontrar o x. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 1, 4. Menos 4, né? Então, passando tudo para o mesmo lado, eu vou ter x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Você vai olhar isso, você vai lembrar que isso aqui vai dar Bhaskara, é uma equação de segundo grau para resolver. Você pode resolver por faturação, você pode resolver por Bhaskara. Tem uma videoaula também sobre equação de segundo grau, que se você tem dúvida nisso, pode olhar lá. Eu vou resolver aqui a equação rapidamente. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, fica 16 menos 4 vezes 1 vezes 4. O delta dá 16 menos 16, portanto, dá 0. O delta dá 0. Continuando, eu vou ter que o x é menos o valor do b. B vale menos 4. Menos 4 vai dar 4 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 0. Dividido por 2 vezes 1. 2 vezes a. Meu Deus, o que foi isso? É a aplicação da fórmula de Bhaskara de forma bem rápida e objetiva. Se você não entendeu isso aqui, você vai lá nas aulas de equação de segundo grau, ok? Terminando então, 4, a parte do zero a gente pode ignorar, né? Porque vai ficar simplesmente 4 dividido por 2. O valor do x é 2. O que eu faço com essa informação? O exercício pediu, na verdade, o valor do quarto termo, não é o valor do x. Mas eu vou precisar do x para achar o quarto termo. Quando eu olho para a minha PG, ela era x menos 1, x e 4, certo? O x vale 2, então a minha PG, na verdade, vai ser 2 menos 1, que é 1, o x, que vale 2, depois 4. Então, eu consigo ver que isso é uma PG de razão 2. Do 1 para o 2, eu estou multiplicando por 2. Do 2 para o 4, eu multiplico também por 2. Então, qual que seria o quarto termo? É só fazer 4 vezes 2. Eu vou ter 8. Esse vai ser o valor do quarto termo. O quarto termo é 8. Ok? Então, aqui é uma aplicação dessa propriedade da PG. Continuando, vamos falar da última parte da PG, que é a soma. Soma de finitos termos de uma PG e soma de infinitos termos. Então, a gente vai ver. A soma de finitos termos, a gente vai ter duas fórmulas de soma, tá? A dos finitos termos e depois a dos infinitos. No caso da soma dos finitos termos, essa aqui é a fórmula. Eu vou ter a soma de n termos que eu desejo somar, igual a 1 da PG, multiplicado pela razão elevado a n, que é a quantidade de termos que eu quero somar, menos 1, dividido pela razão menos 1. Esse menos 1 da fórmula, ele
Está do lado de Q elevado a N, tá? Não é expoente. Essa é a fórmula da soma. Como que a gente pode aplicar? Eu estou aqui, ó. Calcule a soma dos 10 primeiros da PG, menos 3, 6, menos 12, etc. Qual que é a razão dessa PG? Menos 2, correto? Estou indo de menos 2 em menos 2. Qual que é o primeiro termo? Menos 3. Então, eu vou reunindo aqui os valores. O primeiro termo é menos 3, a razão é menos 2. O que eu preciso mais? A quantidade de termos que quero somar, que é o N, nesse caso é 10 termos que eu quero somar. Então, eu vou aplicar a fórmula que eu acabei de falar. Eu quero somar 10 primeiros termos. O A1 vale menos 3, a razão vale menos 2. Vou colocar em parênteses aqui, porque a razão é um número negativo, elevado a N, que é o 10, menos 1, da fórmula, esse menos 1, né? Tudo isso dividido por o Q, a razão, que é menos 2, menos 1, que é da fórmula, tá? A soma, então, desses 10 primeiros termos vai ser, aqui no denominador vai ficar menos 3, ó, menos 2, menos 1, no numerador vai ficar menos 3, que multiplica menos 2 elevado a 10 vai dar 1024 positivo, que é a base negativa elevado ao expoente par, vai ficar positivo, menos 1 da fórmula. Aqui eu tenho, ó, menos 3, com esse menos 3 eu posso cancelar. Por quê? Porque em cima está multiplicando e os números são iguaizinhos, então eu posso cancelar. E a minha soma vai dar apenas o 1023, desculpa. 1023, que é 1024 menos 1, ok? Então, eu aplico rapidamente essa fórmula da soma, que pode parecer um pouco feia, né, meio assustadora, mas quando a gente pega a prática de manusear, a gente vê que é bem prática, é bem melhor do que eu determinar todos os 10 termos da PG e depois somá-los, tá certo? Então, essa é a fórmula da soma de finitos termos de uma PG. Agora, vamos falar da fórmula da soma de infinitos termos de uma PG decrescente. Então, como assim? Vamos ver essa PG aqui. Quando eu falo de PG decrescente, eu vou observar o que acontece nessa PG. 2, 1, depois 1 meio, depois 1 quarto. Eu tenho termos decrescentes, não é isso? Quando eu tenho esses termos decrescentes, o que vai caracterizar a razão? A gente viu lá no comecinho da aula o que acontece com a razão. Do 2 para o 1, eu estou dividindo por 2. Então, na verdade, eu estou multiplicando por 1 sobre 2. Do 1 para o 1 sobre 2, eu estou multiplicando também por 1 sobre 2. Eu tenho aqui, portanto, uma PG de razão 1 sobre 2. Toda vez que eu tiver uma razão que seja um número entre 0 e 1, essa PG vai decrescer, certo? O que acontece? Vamos ver o que acontece com a soma de 5 termos e com a soma de 10 termos nesta PG, utilizando a fórmula do exercício anterior, tá? A fórmula que estava lá, a fórmula da soma finita mesmo, tá? Só para a gente observar o que acontece. Estou colocando aqui, ó, a fórmula para nós, para a gente poder consultar e aplicar. Se eu quiser pegar essa PG, ó, ela tem a razão 1 meio, o primeiro termo é 2, certo? Eu quero somar os 5 primeiros termos. Então, nesse caso, eu teria N igual a 5. Vou aplicar a fórmula da soma finita para ver o que acontece, tá? Eu teria aqui que a soma seria A1, que vale 2, multiplicado pela razão, que é 1 meio, eu vou usar o 0,5, tá? Elevado ao N, que nesse caso é 5, menos 1, da fórmula, dividido pela razão, que é 0,5, menos 1, que é da fórmula. Eu fiz essa conta já previamente na calculadora para facilitar para nós, porque o objetivo é mostrar o que vai acontecer. O 0,5 elevado a 5 vai dar 0,03125. Aí eu vou terminar aqui a fórmula, né? Tudo menos 1. 0,5 menos 1 é menos 0,5. Aí o que a gente faz? O decimal menos 1,
depois multiplica por 2, depois divide por menos 0,5, isso aqui vai ficar 3,875, tá? Observa bem esse número aqui. Isso se eu somar os 5 primeiros termos dessa PG decrescente. Se eu fizer uma conta bem semelhante para 10 termos, tá? Quero somar os 10 primeiros termos dessa progressão geométrica. São os mesmos valores. O que vai mudar aqui é o expoente, do 5 para o 10, tá? Tudo a mesma coisa, 0,5 menos 1. O 0,5 elevado a 10, eu não vou nem anotar aqui, porque é o número 0,000976562,5, é um número bem pequenininho isso aqui. E o resultado vai dar 3,99609375. Tá? Tô colocando exatamente o valor que eu cheguei na calculadora, tá? Da soma dos 10 primeiros termos dessa PG. O que vai acontecer se eu somar mais termos? Se eu somar 20, 30, 40, 100 termos, esse número ele vai se aproximar cada vez mais, as casas decimais vai ficar 3,99999999, ele vai ficar cada vez mais próximo de 4, mas ele nunca vai dar 4. Então a gente espera, quanto mais termos eu somo, mais próximo do 4 eu vou chegar. A fórmula da soma de infinitos termos da PG é simplesmente isso aqui, ó. Vou colocar aqui o símbolo do infinito. Soma dos infinitos termos de uma PG é simplesmente A1 dividido por 1 menos a razão Q. Apenas isso. Quando eu tenho aquela minha PG do exemplo 2, 1, 1/2 e assim vai, quando eu aplico esta fórmula, eu vou chegar exatamente no número 4. Essa PG tem o primeiro termo igual a 2, tem a razão igual a 0,5. Quando eu aplico a fórmula da soma de infinitos termos, que se aplica apenas aos casos em que a PG é um número entre 0 e 1, ok? O primeiro termo vale 2, a razão vale 0,5. Então, eu vou ter que é 2 dividido por 1 menos 0,5, que é 0,5. Isso dá exatamente 4. Ok? Então, a fórmula da soma de infinitos termos de uma PG, ela corrige para onde que essa soma está chegando. Quando eu considero a soma de infinitos termos, ela não soma corretamente esse tipo de PG. Eu preciso utilizar a fórmula da soma de infinitos termos, que é esta daqui. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Aqui a gente falou de tudo um pouco sobre PG. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, dê sugestões. Estamos aí para o que precisar. Até mais!